E aí, galera, CPTEC, tudo bem? Seja bem-vindo. Professor Luiz Antônio aqui para a gente dar continuidade ao estudo de conjunto. Então, nós estamos aí numa série de aulas envolvendo conjunto. Tudo de conjunto a gente está falando nessa série aqui. Se você não assistiu ainda as duas primeiras aulas de conjunto, com as definições iniciais, com as operações entre conjuntos, tá bom? Você vai lá e assiste, tá bom? Vai lá e assiste a aula 1 e a aula 2 de conjunto para depois você dar continuidade. Subconjunto. O que é um subconjunto? Definição. Um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Indicamos dessa forma aqui, ó, tá vendo? A é subconjunto de B, assim que a gente faz a leitura. A é subconjunto de B, ou então a gente diz que A está contido em B. A definição é essa daqui, ó. A está contido em B se e somente se para todo e qualquer que seja x, x pertencente a A, x pertence a B. Na forma de diagrama fica assim, ó, o conjunto A, tá vendo? Dentro do conjunto B. Na forma de diagrama a gente representa dessa forma aqui, ó. Beleza? Então, quando acontecer isso, quando o conjunto A estiver dentro do conjunto B, a gente diz que A está contido em B. E quando ele não estiver, Luiz, quando ele não estiver, a gente vai negar dessa forma aqui, ó. A não está contido em B. Tranquilo? Beleza? Olha o primeiro exemplo aqui. Esse conjunto aqui, observa bem, olha para esse conjunto. Tem dois elementos. Quais são os elementos? A e B. A e B não são dois elementos que também aparecem nesse outro conjunto aqui? Então a gente diz que esse conjunto aqui é subconjunto desse. Beleza? Na forma de diagrama, esse exemplo aqui na forma de diagrama fica assim, ó. A gente tem um conjunto, tá vendo? Com dois elementos, elementos A e B. E a gente tem um outro conjunto que vai ter aqui mais dois elementos, ó, C e D. Beleza? Então observe que esse conjuntinho que está aqui, esse conjuntinho aqui, ó, ele é subconjunto desse maior. Beleza? Outro exemplo para você. Olha para esse conjunto aqui, elementos 0 e 1. Observe que os elementos 0 e 1 aparecem aqui no outro conjunto também, ó. 0 e 1 também. Então a gente diz que esse conjunto aqui, beleza? Ele é subconjunto desse outro. Tranquilo? Aqui tem mais dois, tem mais três exemplos, ó. Aqui. Conjunto que tem os elementos x e y está contido num conjunto que tem os elementos x, y e z. Beleza? Outro exemplo. Aqui, ó. X tá o quê? X é inteiro par, tá bom? Está contido em um conjunto que tem elemento x, tal que x é inteiro. Claro, né? Esse conjunto aqui é o conjunto de todos os números inteiros, né? E esse conjunto aqui é o conjunto de todos os elementos que são inteiros e pares. Ah, então esse conjunto aqui está contido nesse. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Aqui. Conjunto que tem os elementos x, tal que x é menor que 5. Tá bom? Esse conjunto está contido no conjunto dos números naturais. Pô, Luiz, não entendi não. Eu vou escrever, isso aqui eu vou fazer para você, tá bom? Então, olha só, o conjunto dos números naturais é esse aqui, ó. Conjunto dos números naturais tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. Isso aqui é um conjunto infinito. E esse conjunto aqui, tá bom? É o conjunto que tem esses elementos aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Não falou se é inteiro ou se é natural, beleza? Se for natural, é isso aqui. Então, esse conjunto aqui está dentro desse. Porque todos os elementos que aparecem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, estão aqui dentro. Tá vendo? Ah, Luiz, mas eu não estou vendo o elemento 4 aqui. Essas reticências aqui, gente, que você está vendo, significa que isso aqui continua. Tá bom? Isso aqui continua. 4, o 5, o 6, tá bom? Continua. Todos esses números aqui estão aqui dentro. Então, nós dizemos que esse conjunto é subconjunto dos números naturais. Uma outra observação. Também podemos usar essa notação aqui, ó. Tá vendo? A gente pode escrever que A está contido em B, ou a gente pode escrever que B contém A, tá bom? Esse símbolo aqui, que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Você pode também ler contém,
Tá aqui, contém. Beleza? Tudo bem? Então, quando você diz que um conjunto está contido em outro, então esse segundo contém o primeiro. Beleza? Aqui, ó. Aqui, olha para essa figura aqui, para esse desenho que eu fiz aqui. Tá vendo? O conjunto A está dentro do B. Então, A está contido em B. Ou eu também posso dizer, né? Também posso dizer que B contém A. Tá bom? Pode aparecer aí na sua prova, pode aparecer no seu livro, pode aparecer aí na sua escola. Tá bom? Bom, conjunto das partes. O que é um conjunto das partes? O conjunto das partes, gente, é aquele conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto A. Tá vendo? Ó, dado um conjunto A, chama-se P de A. Esse P de A aqui a gente lê como? Conjunto das partes de A. É um conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Poxa, Luiz, não entendi. Vamos para os exemplos que você vai entender. Aqui, ó, olha o conjunto A aqui. Ó. Um conjunto A, esse daqui é um conjunto unitário, tá bom? Tem um único elemento, que é o elemento Azinho que você está vendo aqui, tá? Lá na primeira aula de conjunto eu falei isso, tá? A gente usa letras maiúsculas para representar conjuntos e minúsculas para representar elementos, tá bom? Então, o conjunto das partes de A, tá vendo aqui, ó? É um conjunto que tem dois conjuntos. É um conjunto vazio e o próprio conjunto A. Poxa, Luiz, não entendi. Gente, o conjunto vazio, ele sempre é subconjunto de qualquer conjunto, tá bom? Ele sempre é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, o conjunto vazio, ele sempre está contido em qualquer conjunto. Olha o outro exemplo aqui para você entender melhor. Calma, não se desespere. Calma, não se desespere. Fica comigo que você vai entender. Então aqui, ó. Olha para esse conjunto B aqui, ó. Tá vendo o conjunto B? Quantos elementos tem o conjunto B? O conjunto B tem dois elementos, que são os elementos 0 e 1, tá bom? Tá aqui, ó. Elemento 0, elemento 1. Então, o conjunto das partes de B, o conjunto das partes de B, tá vendo? É um conjunto que tem todos os subconjuntos de B. Olha aqui, ó, o conjunto vazio é subconjunto de B. Um conjunto que tem um único elemento, que é o 0, é subconjunto de B. O conjunto que tem um único elemento, que é o elemento 1, é subconjunto de B. Tá vendo? Aqui, afinal de contas, eu posso escrever isso aqui, não posso? Ó, aqui, ó. Esse conjunto aqui não está contido no conjunto B? Tá vendo que esse subconjunto aqui, esse conjunto tem um elemento 1 e o elemento 1 está dentro do conjunto B? Você está percebendo isso? Então, ele é um subconjunto de B. Outro subconjunto de B, aqui, ó, o próprio B. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Tá vendo? Aqui, ó. O conjunto que tem os elementos 0 e 1 é um subconjunto de B. Portanto, ele pertence ao chamado conjunto das partes de B. Beleza? Tudo bem? E outra coisa importante, como é que a gente faz para calcular a quantidade de subconjuntos? É muito tranquilo. É só você usar essa fórmula aqui, ó. Olha para essa fórmula aqui. Tá vendo? A gente lê número de elementos de conjunto das partes de A. É só você pegar o 2 e elevar a x, onde esse x é a quantidade de elementos do conjunto A. Beleza? Olha aqui para o B, ó. O exemplo anterior que eu dei para vocês. Tá vendo? Número de elementos de B. Número de elementos de B. Não são 2? Ué, Luiz, não estou entendendo, não estou enxergando aqui, gente. Ó, conjunto B aqui, que eu estou destacando em amarelo para você. B não tem 2 elementos? Então a gente lê dessa forma aqui, ó. Aqui. Número de elementos de B igual a 2. Então, quantos subconjuntos o B vai ter? O B vai ter 4 subconjuntos. Por quê? Só você pegar o 2, esse 2 aqui é fixo, tá vendo? E elevar a 2. Esse 2 aqui de cima, é exatamente o número de elementos do conjunto B. Se você pegar 2 e elevar ao quadrado, dá quanto? Dá 4. Ah, então o conjunto B tem um total de 4 subconjuntos. É verdade. Aqui, ó. Quantos elementos tem aqui dentro? Quantos subconjuntos tem dentro desse conjunto aqui? São 4.
Mais um exemplo aqui para você, ó. Seja o conjunto A, tá o quê? Número de elementos do conjunto A é igual a 9, tá bom? Então, um conjunto A com 9 elementos. Nós não sabemos quais são esses elementos. Nós só sabemos que o total de elementos são 9. Olha o que o problema está pedindo para a gente. O exemplo, ó. Calcule número de elementos do conjunto das partes de A. Ou seja, eu quero saber esse conjunto A, que tem 9 elementos, tem quantos subconjuntos, tá bom? Olha como é que a gente calcula isso, ó. Número de elementos das partes de A é 2 elevado a 9. Por que 9? Por que aparece o 9 aqui? Porque o conjunto A tem 9 elementos, tá bom? E 2 elevado à nona potência dá 512. Então, esse conjunto A com 9 elementos tem 512 subconjuntos. Beleza, pessoal? Então tá aí mais uma aula de conjuntos para vocês. Tranquilo? Hoje a gente falou de subconjunto e conjunto das partes. E na próxima aula nós vamos falar de problemas envolvendo conjuntos. Resolução de problemas que podem aparecer na tua prova através de conjuntos. Então, se você está gostando aí dessa série de aulas, inscreva-se no nosso canal, não perde nada. Fica com a gente aqui. Grande abraço, até a próxima aula.